primeira etapa, após chegar aqui em Noronha, é vir na operadora aqui nessa Paradise, onde a gente faz a pré-montagem de todo o equipamento. A gente checa tudo aqui, já tem um espaço reservado para isso. Amanhã, que é o check dive, onde a gente vai testar se está tudo certinho dentro da água. Então a galera está aqui concentrada. Vamos trabalhar. Então, depois de descer no aeroporto, a gente vem para cá. Aqui já é a área do porto, ó. É daqui que saem os barcos. E a gente chega na operadora de mergulho. É aqui que a gente pega todo o nosso equipamento para poder mergulhar. Bom dia, bom dia, bom dia. O que a gente faz aqui na operadora de mergulho? Previamente, a gente fala com o departamento técnico, né, da operadora de mergulho, que é o Fernando e o Silvio, e passa qual é a nossa expectativa de mergulho aqui. A gente manda o planejamento e antes da gente chegar, eles já conferem todas as nossas credenciais e as nossas habilidades. Tem que assinar os termos, a Renata que recebe a gente aqui. No primeiro dia de mergulho, mesmo depois de ter todo o equipamento, de ter toda a parte de documentação checada, né, eles precisam saber qual foi a última vez que eu mergulhei e tudo isso é eletrônico, né, tem como eles conferirem se está tudo certo. Depois de conferir tudo isso, a gente faz um mergulho de teste, digamos assim, o que a gente chama de check dive. Para que serve esse mergulho? Para que os instrutores tenham certeza de que tudo que veio, né, todo o formulário eletrônico que a gente mandou tem a ver, que a gente sabe mergulhar, que está tudo certo. Então a gente faz esse check dive e a partir daí a gente parte para o planejamento de mergulho que foi combinado, né? O check dive também serve para poder conferir todo o equipamento, para saber se o nosso equipamento não tem vazamento, nem nada. Por exemplo, hoje eu tive que trocar uma borrachinha, um O-ring, depois vocês vão conhecer, do meu equipamento que vazou da metade para o final do mergulho. A gente vai fazer agora o check dive. A gente montou todo o equipamento, fez toda a checagem na superfície, tá tudo certo, todos os manômetros conferidos, gases, montagem do equipamento, mas a gente precisa fazer isso dentro da água. Tá? No mergulho técnico, os próximos mergulhos do nosso planejamento são mergulhos mais profundos, que vão ter a descompressão. Vocês vão entender aí na série o que é descompressão. E por isso que a gente vai num lugar seguro, um lugar mais raso, para checar todo o equipamento. Mesmo que o check dive nos primeiros minutos tenha dado ok, esteja tudo certo, a gente não pode trocar esse mergulho lá no fundo. Então a característica desse mergulho é um mergulho de check dive. Então a gente não pode chegar lá e falar, ah não, deu tudo certo, vamos prolongar, vamos mais fundo, não. Porque antes da gente mergulhar, a gente precisa fazer um planejamento. E vocês vão acompanhar a gente fazendo um planejamento de mergulho completo. O nosso setup de gases, a montagem aqui é para um check dive. Então acompanha aí, daqui a pouco a gente está de volta aqui no barco para dizer se está tudo ok. I hope we don't fail to see the beauty of being free. Don't forget what you love the most. I just wanna keep you close. So we have to give it one more try before the idiots are taking over. They're caught up in the race of wanting more, and we can tell one from the other. No one can tell you what they're running from. No one knows anymore. What's it for? What's it for? There's so much more than we've been told.
way beyond what we can hold. So keep your eyes open for the things that really matter for. O que a gente fez agora foi um check dive, na verdade é um mergulho onde a gente faz para conferir a configuração do equipamento, ajustes e pequenos consertos. Então é um mergulho bem interessante, onde você consegue realmente ajustar o equipamento para que o resto da semana seja uma semana mais tranquila, onde os mergulhos transcorram de maneira mais confortável, por assim dizer. Foi um mergulho aí de 2 horas e 10, 2 horas e 15 aproximadamente. A gente atingiu a profundidade máxima em torno de 32 metros, com a descompressão feita à deriva. Uma descompressãozinha somente de 10 minutos, feita na Decomarc a rola, como a gente costuma falar. Gaba, dá pra resumir semanas de curso de descompressão em 2 minutos? Como é que a gente explica descompressão pra galera, hein? Então, o que acontece é o seguinte, assim, a física, ela impõe pra gente que quando aumenta a pressão, o gás inerte que a gente vai estar respirando, no caso do nitrogênio, ele se dissolve no líquido. Quando a gente mergulha, a gente tem um aumento da pressão devido à água. Então, isso faz com que a gente absorva esse gás inerte. Então, esse gás inerte vai ser dissolvido no nosso corpo e vai estar distribuído em todas as camadas do nosso corpo. Como a gente fala, ele é um gás inerte, ele não vai ter reação nenhuma com o organismo, mas ele está lá dissolvido. Então, quando a gente faz um planejamento de mergulho recreativo, a gente está vendo a quantidade de gás inerte que a gente consegue absorver e voltar para a superfície, direto para a superfície, sem apresentar nenhum problema com formação de bolhas. Quando a gente faz um mergulho descompressivo, a quantidade de gás inerte que a gente absorveu é maior do que a pressão na superfície consegue reter. Então a gente vai ter que fazer paradas durante o caminho, parar em determinadas profundidades, para que haja eliminação desse excesso de gás inerte, para que a gente consiga subir mais um degrau. E aí vai subindo degrau por degrau até chegar na superfície. Chegando na superfície, a gente vai ter uma quantidadezinha ainda de gás inerte que vai ser eliminada durante a nossa respiração, só pelo tempo da gente estar ali em cima. Isso a gente vai explicar no mergulho descompressivo depois em detalhe, do teto fisiológico e tal. Resumindo, para você que não entendeu esse gás inerte, o que a gente está respirando aqui, né, Gaba, me corrige aí, a gente respira 21% de oxigênio aqui, ó. Esse ar que a gente está respirando é 21% de oxigênio, que é um gás metabolizável, a gente usa ele, só que junto dele vem 78, alguma coisa por cento de nitrogênio. E uma fraçãozinha, a gente chega nem argônio, vem 21% de oxigênio, 79% de nitrogênio. Esse é o nitrogênio que o Gaba falou, que a gente não tem o que fazer com ele. Aqui na superfície ele entra e sai sem problema nenhum. Só que quando a gente mergulha, a quantidade de nitrogênio que a gente vai captar, né, que a gente vai precisar inspirar é muito grande. E aí ele fica armazenado. É o efeito Coca-Cola, né? É a própria Coca-Cola. Se você agitar a Coca-Cola, o gás na Coca-Cola está ali quietinho. Quando você abre a Coca-Cola sem balançar ela, você abre e ela vai soltando as bolinhas. Eu estou usando esse exemplo teu, hein? Vai soltando as bolinhas devagar. Você vê aquela bolinha subindo, sem nenhum tipo de estresse, tá normal. Agora, se você agita a Coca-Cola e abre, você vê ela espumar. O mergulho que não tem descompressão seria a Coca-Cola sem balançar. Você pode sair da água e não tem problema nenhum. O mergulho descompressivo... a gente tem que abrir a tampinha aos pouquinhos. Abrir e liberar o excesso, abrir e liberar o excesso, até conseguir realmente remover a tampa. Isso. Você fica bem claro na Coca-Cola, como você falou assim. Você escuta logo assim, abriu a Coca-Cola, de cara você escuta ela vazando gás. Uhum. Quer dizer que a pressão interna dela era maior do que a pressão externa. Isso é que está segurando o gás dissolvido no líquido. Quando há aquela liberação de gás, é o que você falou, forma as bolinhas. Se você deixar a Coca-Cola exposta, aberta na superfície, você vai ver que ela vai perder o gás. Isso é porque a tendência do gás é estabilizar. Então ele vai ficar com a mesma pressão no líquido do que a pressão que ele tem fora do líquido. Então ele vai eliminar aquele excesso de gás até ele ficar igualizado com a pressão ambiente. Aí a gente vai ficar sem gás nenhum. A Coca ficou choca, como a gente fala no Nordeste. Coca zero, hein, galera? Para não exagerar no açúcar. E quando for fazer mergulho descompressivo, a gente não pode fazer mergulho descompressivo sem um treinamento adequado. E a gente tem os computadores de mergulho que monitoram todo esse tempo, né, que a gente precisa para poder sair da água.
Show. E uma perguntinha que eu tenho dúvida. Quando vocês estão ali durante a pausa da DECO, o que vocês ficam fazendo? Depende, o instrutor fica relaxando, eu fico tomando bronca. Melhora, volta pro trim, vai pra lá, faz isso. Muda o setup. Depende, né, Gabo? Quando é um mergulho muito longo, cara, às vezes tem deco de 40 minutos, 1 hora. A gente fez deco essa semana Tem deco programada para 1 hora, né? Tem. O tempo total foi praticamente 1 hora de descompressão. 1 hora de descompressão. E em uma parada só a gente ficou mais de meia hora. E aí é que ele tá falando assim, você tem um tempo ali que você fica parado, você esperar o tempo passar, simplesmente esperar o tempo passar. Dentro desse tempo você pensa na vida, brinca com o companheiro, ajusta alguma coisa do equipamento, conversa um pouquinho, dá uma relaxada. Entendeu? É parte do preço a ser pago pelo mergulho. Então são mergulhos especiais, onde pouca gente vai ver o que a gente realmente viu, a quantidade de vida, o ambiente e tudo mais. E aí isso vai gerar um preço. O custo disso é a descompressão. Você tem que estar disposto a pagar esse preço. E como o Valentim falou, tem que ser treinado para isso. A descompressão ela tem que ser um evento planejado. Ela nunca pode ser uma coisa feita a esmo. Então, assim, entrou na água, tá bonito, bobeou o tempo e entrou em deco. Não pode. Você tem que ter a quantidade de gás correto, o planejamento correto, o tipo de gás correto para aquela descompressão, um equipamento que permita você resolver problemas que possam acontecer durante a sua subida para que você não tenha que varar essa descompressão e aí o risco de uma doença descompressiva ser muito maior. Agora é a hora de revisar a máquina, porque ela já cumpriu quase a totalidade de tempo que ela pode depurar de gás carbônico. Essa máquina é um rebreather, tá? O rebreather ele tem a característica de reciclar o ar. Essa parte aqui do rebreather, ela vai filtrar o meu CO2. Então eu exalo, eu sopro o ar aqui, ele passa aqui por dentro, é limpo, né? Tira o CO2 dele, ele recebe oxigênio, uma injeção de oxigênio aqui para melhorar a mistura e depois vem para eu poder respirar, tá? E dentro desse compartimento recebe um filtro. Esse é um filtro importado que é por aqui que a gente filtra o CO2. Vamos acompanhar aqui, ó. Então primeiro a gente começa a abrir, solta. Vocês vão ver que todas as peças aqui, elas são bem leves, tá? A gente não coloca nada sob muita pressão para não correr o risco de quebrar, enfim. Então aqui a gente está separando essa estrutura. O computador de mergulho que está aqui, ó, ele marca quanto tempo eu tenho de uso. Por exemplo, sobrou aproximadamente 1 hora. Eu tenho aproximadamente 1 hora de uso, só que como o mergulho amanhã ele vai ser mais longo, então a gente nunca pode mergulhar com isso aqui na conta, né? Então tem que trocar e tem que estar sobrando, como hoje. Tinha mais 1 hora, 1h30 de material para poder, de material filtrante. Sem contar todo o range, né, que o fabricante dá de segurança, né? Os cálculos para a durabilidade desse filtro, ele é feito numa temperatura de 4 graus, enfim, a gente está mergulhando a 20 e poucos graus, muito quente, então a verdade é que a gente tem um tempinho de sobra aí, não precisa se preocupar. Isso aqui é ele, ó. Aparentemente a gente olha assim, parece que não. Agora eu vou remover, eu tiro esse aqui e a gente substitui pelo novo. Obrigado, Gabo. Nem parece, né? Isso aqui é capaz de filtrar o nosso gás carbônico. Aqui dentro tem um pouco de umidade, né? Fica um pouco de umidade por conta da nossa respiração. E agora vamos lá. Eu vou deixar respirar isso aqui tudo, pegar um ventinho. Daqui a pouco a gente substitui. Mergulhar em Noronha é sempre especial. Primeiro dia com check dive feito, é hora de guardar os equipamentos e planejar o segundo dia de mergulho, que é onde o desafio vai começar de verdade.